falar de Dia dos Professores, falar desse dia tão interessante, né, sobre o professor, sobre a relação que o professor tem com seus alunos, sobre a relação das escolhas que são feitas na sua vida. E não é só o dia do professor, não é só esse dia do professor, são todos os dias da profissão que você escolheu estar e segui-la dentro dos processos que você constrói em sua vida. É tão interessante, né? Porque muitos professores já passaram na vida de muitas pessoas. Alguns ficaram, outros não ficaram, outros nós nem nos lembramos deles. E outros tantos, talvez, fez com que você se tornasse professor. É interessante isso, porque quando eu falo da pedagogia, quando eu venho falar, e faz algum tempo que eu até não faço live aqui no Instagram, enfim, eu penso sempre que a pedagogia, o pedagogo, a pessoa que escolhe ser professor, que escolhe ensinar, que escolhe aprender cada vez mais, ela está com uma prontidão, né? Uma prontidão de servir o próximo, de estar cada vez mais próximo a essa relação tão importante de ensino, de aprendizagem, de querer aprender, e todos nós estamos aptos a aprender, todos nós estamos abertos a aprender. Uns um pouquinho mais do que os outros, mas isso acontece. O fato é que estar professor, estar educador, revela tantas escolhas, tantas oportunidades, e as oportunidades quem faz realmente é aquele educador, realmente é aquele professor que quer fazer algo a mais na vida do sujeito. Esse é o princípio dessa relação tão legal que existe entre o professor e o aluno. É só dos dois, não envolve mais ninguém. Muitas vezes a gente pensa assim, envolve o gestor, envolve a equipe. Não, a relação aluno e professor é dos dois, é aquela dupla que existe, assim, é aquele olhar para aquele aluno, é a forma que tu vai fazer com que ele aprenda cada vez mais, é a maneira com que tu dirige e organiza todo esse pensamento daquele sujeito para ele conseguir entender o que tu tá falando, as oportunidades que tu mentora para ele conseguir cada vez mais proporcionar o entendimento daquilo que ele necessita realmente para o seu aprendizado, né? Quando eu desenvolvo o trabalho com os alunos da pedagogia no ensino superior, e já desenvolvi o trabalho na educação básica por muito tempo como professora da educação básica, hoje como professora do ensino superior, eu sempre faço 5 perguntas, que é essas perguntas que eu quero trazer um pouquinho agora, nesse momento, assim, para partilhar com vocês nesse dia, porque esse dia são todos os dias, e o professor revela o quê? Revela uma garra, uma fé, uma vontade de querer sempre aprender mais. Isso deveria ser a essência de todo educador, de todo professor, de toda pessoa que quer seguir em frente nessa profissão e está. Realmente, muitas vezes a gente pensa assim, ele é professor. Não, ele é professor, ele é empreendedor, ele é guerreiro, ele vai, busca, ele faz tantas outras coisas que estar professor parece que é só professor, mas não, é tudo junto, né? E fazer isso, fazer essa relação tão importante nesse dia tão legal, nessa presença assim de espírito que o professor tem que ter, porque muitas vezes não é só o conhecimento que vai fazer a diferença, é a sensibilidade, é a doação, é o carisma, é o olhar afetuoso, é a credibilidade que tu passa, é a autoralidade naquilo que tu fala. Antes de entrar nessa live, eu fiquei pensando, e já agradecendo a Deus por estar aqui, mas eu fiquei pensando assim, quais são os professores que passaram dentro do meu percurso de aprendizagem formal e também informal, que fizeram eu despertar para, querer ser educador, eu escolher a profissão educador juntamente com outras profissões que se agregam a essa profissão, outras profissões que se agregam no sentido de especialista,
que muitas vezes nós estamos buscando o quê? O transbordo para as outras pessoas, principalmente para os alunos, né? E quando a gente passa na vida desses alunos e os alunos muitas vezes não lembram nem do nosso nome, mas isso também pode ser um excesso de vaidade, porque para mim pouco importa se eles lembrem do meu nome. O que importa realmente é que eles lembrem das minhas atitudes e dos meus comportamentos. Eu me preocupo em lembrar o nome dos alunos. Eu me preocupo, mas eles não precisam se preocupar sobre essa questão do nome, do meu nome, mas sim das minhas atitudes. Atitudes sim, porque as atitudes elas vão revelar o quê? Elas vão revelar um bom olhar. Elas vão revelar o que tu realmente faz dentro da área da educação. Realmente, nós não ensinamos apenas os alunos. Nós estamos envolvidos num processo onde todos estão. As pessoas que nós nos reunimos, os outros professores, os outros educadores, os outros especialistas, as pessoas que a gente leva à frente uma conversa, a mesa que tu senta. Essa relação é essa relação verdadeira da educação, do ensino, da aprendizagem, porque nós vemos isso em tudo. E tá aqui agora de noite trazendo um pouquinho dessa fala para vocês, faz com que eu perceba quanto de valioso é uma fala de um professor, que muitas vezes é anulada por qualquer situação, ou até por uma timidez de não vir falar, de conversar. Muitas vezes a gente não escuta um professor. Escutar um professor é história para contar, escutar um professor é assim, ó, é deixar ele falar as coisas que aconteceram e tu ficar escutando e entender assim, nossa, eu queria ter passado um pouquinho por essa experiência e talvez eu queira passar por isso, e as oportunidades de sala de aula do especialista vai te proporcionando isso, né? Não é rotineiro o trabalho do professor. Muitas vezes a gente pensa assim, é rotineiro. Não, todo dia é diferente. E a relação professor-aluno é diferente. A relação professor-aluno, a relação educadora, a relação mentor, que tu tá ali levando à frente todas as possibilidades de encontrar desejo de aprender no outro. Primeira coisa, você, professor, nesse dia você deve descobrir realmente o que faz sentido para sua vida. Tem coisas que já não faz sentido. Se tem coisas que não faz sentido, deixa de lado. Não vai em frente. Agora, se tem significado, se tem sentido, se faz brilhar os olhos, se faz gelar o coração, mas gelar de um jeito legal de ser, de friozinho na barriga, assim, de dizer, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí sim. Certa vez eu me lembro que quando eu iniciei na educação, quando eu iniciei depois de um concurso do Estado, quando eu participei do concurso do Estado e entrei para o Estado, né, concursada, eu fui trabalhar numa escola de periferia, onde eu recém estava começando no magistério, né? E em muitos momentos, quase todos os dias, nessa escola eu fiquei 30 dias trabalhando e depois eu fui relocada para outras escolas. Os meus alunos, muitas vezes, eles tinham que se abaixar por causa do tiroteio nessa escola. E antes de entrar na live, eu digo que momento, né? Que momento eu passei com aqueles alunos de primeiro ano, 6, 7 anos, vivendo aquilo ali, porque tinha toque de recolher na escola, e foi uma das primeiras experiências, assim, dentro de sala de aula, como concursada, porque aí, concursada, tu já não tem mais o professor titular, tu já não é estagiária, enfim, tu é professora e tu entra ali nessa situação. Eu me lembro que eu várias vezes eu pensava assim, e agora? O que eu vou fazer diante dessa situação? E a resposta é uma só. A resposta é que toda pessoa que passa pela tua vida no sentido de te conectar com ela, e principalmente os alunos, tu vai fazer a diferença, se tu quiser.
Esses alunos, eles estão aprendendo, assim como tu também já aprendeu quando tu construiu a tua identidade de estudante. E o fato de tu passar essa relação fala muito mais alto do que realmente um tiroteio, realmente um toque de recolher, muito vamos rebaixar todo mundo para não correr risco. Já aí não entra, eu não quero entrar dentro de uma questão de políticas públicas, não tenho nem essa intenção. A minha intenção é fazer valer toda a experiência que tu tens para os processos que tu passa. Eu poderia ter desistido ali da profissão de educadora. Eu poderia ter desistido naquele momento, mas eu segui em frente. Eu disse que não, é uma situação. E eu vou passar essa situação. E realmente eu passei essa situação. E aí vieram outras dentro do estado também, vieram outras dentro do município, vieram outras dentro da escola privada. Hoje eu estou com outras dentro do ensino superior. Então, toda a experiência que tu tem, tu pode até contar, como eu estou contando agora. Eu posso até contar. Mas viver aquilo ali como educadora, só eu vivi. Só eu vivi. Eu, Maria Ângela, vivi. E que isso me tornou uma pessoa que buscasse cada vez mais um entendimento sobre políticas públicas, sim, sobre conhecimento, sobre informação, sobre educação, sobre relação professor e aluno, sobre a relação da educação básica, educação infantil, sobre ensino superior, sobre EJA, sobre as modalidades de aprendizagem, sobre o que eu quero realmente tocar no outro. E o que eu quero tocar no outro realmente é aquilo que faz sentido para a vida, que é poder ensinar de uma forma onde que o aluno não se bloqueie e perceba que os erros que ele tem não são decisórios para a vida dele. Erros são degraus que ele vai subir para conseguir se beneficiar todo o tempo. E muitas vezes a escola, muitas vezes o professor e outras pessoas, enfim, pode se perder nesse sentido. E eu, como educadora, eu falo como educadora, eu não falo como uma pessoa que não sou educadora, enfim. Então, se eu falo, eu posso falar, porque eu atuo na área. O fato de atuar na área me permite que eu possa vir aqui falar sobre não só essa experiência que eu vivi quando eu tinha meus 19 anos, e não desistir da profissão, e não desistir de estar professora e seguir em frente com aqueles alunos, se abaixando, apagando as luzes por causa daquele tiroteio, mas pensando que algo eu tinha que fazer por aqueles alunos que passaram por ali, ou por estavam comigo 30 dias, enfim. O fato é que as escolhas, elas são feitas em tudo que você faz. Ah, Maria Ângela, mas então eu vou ter que escolher o resto da vida ser professora? Não, você pode escolher o que você quiser ser, juntamente desenvolvendo o trabalho de ensinar tudo que você quer. Tudo que eu aprendo, eu quero ensinar. Tudo que eu aprendo, eu quero ensinar. E necessariamente, eu não preciso ter uma turma de 30 alunos de primeiro ano para alfabetização para me ensinar. Eu posso ter muitas pessoas, e esse é o transbordo. Esse é o transbordo do sentido daquilo que tu aprende, tu quer transbordar para o outro. Daquilo que tu aprende, tu quer desenvolver no outro habilidades, competências, uma raiz de sentido. Semana passada eu estava falando com uma turma, da turma da professora Luciane Veigas, de pedagogia, e a gente falava um pouco sobre essa gestão, sobre essa questão da relação do professor, né, do pedagogo. Então, assim, qual é o sentido do ser pedagogo? Eu posso vir aqui com teorias falando de pedagogo, do professor, quem é essa pessoa, quem é esse sujeito que vai fazer a diferença na vida do outro. Mas o que vai fazer sentido é cada professor identificar qual o sentido do seu fazer, não esperar uma aposentadoria para ser feliz com a sua área. Não esperar algo diferente acontecer para ser feliz dentro da profissão que você escolheu, que você está, que você passou, que você já foi. Essa é a intenção. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre essas cinco perguntas que realmente eu trabalho
tanto na área da pedagogia, da psicopedagogia, no ensino superior? É porque você escolheu ser educador. Qual o sentido de ser educador? Porque eu também não posso pensar que eu só quero transbordar na vida do outro. Não, você tem que se colocar com humildade e dizer que você vai aprender com o outro. Então, por que escolheu ser professor? Qual o sentido de ser professor? Vale a pena ser professor? Que isso é uma pergunta que ela sempre está nas entrelinhas de qualquer pessoa que fala, eu sou professor, qual é a sua profissão? E até porque essa questão de qual é a sua profissão? Eu sou a minha profissão, eu sou a Maria Ângela. Né? Então, assim, a gente trabalha muito isso, né? Dicas para atuação. Quais são as dicas de atuação? Muita gente trabalha com isso, né? E a última pergunta que a gente sempre trabalha é qual o sentido da sua identidade em relação ao estar presente naquela profissão, estar presente nas suas escolhas profissionais, quanto às questões de desenvolvimento do outro. Isso é muito importante. Eu vou trabalhar um pouquinho com essas 5 questões aqui, para a gente poder ver realmente qual o sentido da pedagogia. O sentido da pedagogia, ao meu ver, é um sentido diário, é um sentido constante, é um sentido de possibilidade de crescimento constante. Então, eu não posso afirmar a pedagogia como uma raiz totalmente daquilo que eu quero fazer na minha vida. Não, eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer. E, para isso, eu vou continuar sendo educador. Eu vou continuar sendo professor. Eu vou continuar tendo o olhar sensível, um olhar elegante, um olhar cuidadoso do sujeito comigo. Um olhar de que tu pode perceber sem o outro falar. Essa é a beleza da pedagogia, é tu olhar para o aluno, ele não precisar dizer nada e tu sentir que tem alguma coisa. Esse deveria ser uma característica, uma habilidade não do professor, deveria ser uma qualidade de todas as pessoas. Mas, como o professor, ele desenvolve isso através de estudos, de sensibilidade, de ser sujeito, de ser pessoa, cada vez mais ele vai se apropriando, né? Então, assim, por que escolher ser professor, né? Realmente não foi porque eu gostava de ser de criança somente, né? E também não foi pelo fato de era mais fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil escolher a relação de ser professor. Por quê? Quando se escolhe ser professor, tu deixa todas as outras coisas de lado e muitas vezes tu escuta muita crítica no sentido assim, bom, tu vai querer ser professor, mas e agora, né? Como é que tu vai te manter, enfim. E essas questões, elas são tão fortes porque eu nunca precisei de aprovação de ninguém para dizer que eu sou uma boa professora ou não sou. Eu não mantenho a minha relação profissional com elogio. Então, o elogio para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não preciso de elogio para manter e saber que eu estou fazendo um bom trabalho com o meu aluno. Porque o bom trabalho é essa relação, essa dupla relação que eu falei no início. É a relação de saber que eu tenho um compromisso mediado com o olhar do estudante e mediado com o meu olhar. Muitas vezes eu vou interagir e aquela interação ela não é tão positiva naquele momento. Então, como se fosse uma rua sem saída, eu bati na rua sem saída, eu retorno. O professor ele tem que ter essa humildade de retornar e poder se dar conta de algumas coisas em relação ao seu fazer pedagógico, a sua didática, a sua estratégia, o seu olhar, a sua humildade. E também o fato de ser humilde no sentido de estar buscando conhecimento o tempo todo faz uma grande diferença, inclusive nas relações que você tem junto com seus colegas. Porque muitas vezes, nem sempre aquilo que você faz em sala de aula, você, educador, vai servir para o outro, porque isso tem a ver com perfil.
E o perfil educacional do professor, ele é único. Por mais que nós temos teorias, por mais que nós tenhamos muitas estratégias, livros diversos que falam sobre a postura do professor, cada professor, cada educador, ele tem um perfil e ele tem um sentido de ser. Quando eu consigo perceber esse sentido, quando eu consigo perceber essa relação, ela faz toda a diferença no crescer, no fazer, no desenhar essa estrutura pedagógica do sujeito. Então, assim, escolher ser professor muitas vezes vai acontecendo no desejo de querer aprender mais, de ter o conhecimento, de se apropriar, de poder entender esse processo. No meu caso, entender sobre o processo de aprendizagem faz com que desperte em mim o desejo cada vez mais de poder buscar o entendimento daquilo que muitas vezes eu não estou conseguindo ver, analisar, perceber. Então eu sigo em frente com uma proposta de poder enxergar e analisar e interpretar aquela proposta daquele aluno, de poder cada vez mais servir e poder mediar. E se tiver um caminho que eu for que não está certo, eu busco um outro caminho para fazer essa relação do ser professor e estar presente em todos os momentos. Ser professor não é estar com uma cartilha pronta, definida. Ser professor não é uma definição, ser professor é uma possibilidade de estratégias em todos os momentos nas salas de aula. Tanto nas estratégias que você usa, quanto nas possibilidades de crescimento que tu vê no outro. Muitas vezes o outro te possibilita não uma rua sem saída, mas uma rua com várias vias para você aproveitar essa possibilidade de envolvimento desse sujeito. E quando nós nos bloqueamos quanto a isso, dentro de um manual, dentro de uma cartilha, dentro de uma possibilidade de encontro já formatada, eu deixo de criar possibilidades para o outro, de poder permitir que ele possa falar, que ele possa construir, que ele possa interagir, que ele possa falar com o professor, mesmo o professor tendo graduação, especialização, pós-graduação, doutorado, mestrado. Não, isso não vai, para ele naquele momento, é a relação olho no olho, a relação aluno-professor, a relação do bem-estar. Essa relação do bem-estar não quer dizer que não vai ter limite. Essa relação do bem-estar quer dizer sim, eu te dou limite, é o prazer dizer sim, o desejo dizer não, e o dever dizer não, mas é a relação não de poder, mas de conhecimento, de uma relação bonita de escolhas. Porque nós não escolhemos ser estudante. Nós escolhemos ser professor. Estudante nós vamos passar, todos vão passar, se estiverem na educação básica. Se a sua família permitir que você vá e estude e matricule você. Então você não escolhe ser estudante. Você vai escolher o quê? Ser professor. Ser professor você vai escolher, porque alguma relação com esse estudante que está dentro de você falou mais alto. Ou você passou por alguma situação que não foi legal, ou você passou por várias situações que foram muito legais. E que você, nossa, eu vou querer ser aquele educador que está ali. Ou não vou querer ser. Ou não vou querer ser, nem pensar, nem perto eu vou fazer diferença para aqueles estudantes. Então, essa relação de vivência, de experiência, faz com que tu perceba algo para poder frutificar na sua vida. E as oportunidades, elas virão, você que vai fazer a diferença. Então, a escolha ela se dá dessa forma, porque todos nós temos professores. Todos nós passamos por professores. Todos nós já enxergamos um professor bom, já enxergamos o professor que ainda estava aprendendo a se desenvolver. Tem professor que passa uma vida toda ensinando e ainda não aprendeu a se relacionar com os alunos. E tem outros que aprendem muito rápido sem ter experiência. Como é que pode isso, né? Por quê? Porque aquilo que está dentro de ti vai falar mais alto. Aquilo que está dentro de ti, através do conhecimento, vai despertar algo em ti. Se tu respeita as pessoas, tu vai ser um ótimo educador, porque tu vai respeitar teu aluno, tu vai respeitar um dedo levantado, tu vai respeitar uma relação que ele vai trazer um conhecimento, então tu vai respeitar. Se tu tem isso desde sempre como aluno, como estudante,
Então, a tua caminhada profissional, diante das escolhas que tu faz, elas vão fazer toda a diferença dentro dessa caminhada da escolha de ser professor. O fato de eu estar aqui, novamente eu digo assim, é para falar a beleza que tem um educador, se assim ele quiser ser. Agora, se for um professor que passa mais se queixando ou não, é preferível que vai fazer outra coisa e deixa assim. Eu sempre digo isso, porque você está professor, você não precisa ser totalmente o tempo todo professor. Por mais que a gente ensine o tempo todo, né? A gente converse o tempo todo sobre isso e se relacione e diga algo além para a relação do sujeito, né? Quando essas escolhas elas são feitas detalhadamente, com uma visão sua íntima, intrínseca, elas vão fazer a diferença. Agora, se alguém mandou você ser professor, aí não tem como seguir, né? Aí não tem como adiantar. E qual o sentido de ser professor, né? Tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê. Por que eu vou ser professora? Por que eu quero trabalhar com a educação? Por que eu quero fazer diferença na vida das pessoas? Por quê? Qual o sentido para mim? Se eu não achar esse sentido, eu não tenho que ficar mais como na educação. Se eu não achar mais esse sentido, perdeu o sentido, perdeu. Procura outra coisa que tenha sentido. Se você já não modela pessoas que estão dentro da educação, a mesma coisa. Agora, se você, sim, acredita na sua meta como educador, se você acredita nas coisas que você faz, se você acredita na movimentação que você faz, se você acredita e tem esperança nas coisas que você quer mudar junto com aquela pessoa, não só mudança, mas transformação, aí vai fazer toda a diferença dentro desse contexto, tá? Vale a pena ser professor? Eu faço para você essa pergunta. Vale a pena ser professor? Eu sou professora, para mim vale a pena? Vale. Vale a pena muito, porque eu estou professora. Outra coisa, dicas de atuação. Primeira coisa, respeito. Se ame. Respeite aquilo que você faz. Você, a partir do momento que você sabe aquilo que você está fazendo, você escolheu, você acredita. Se você acredita, bom, não espere dos outros acreditar que você é uma ótima professora, que você é um ótimo educador, que você faz a diferença nas pessoas. Você acredita? Então vai embora, vai em frente, siga. Você sabe o que você faz na sua aula. Você sabe como estuda, você sabe o conhecimento que você busca. Você não é um acumulador de títulos. Você faz valer todo o conhecimento que você tem para construir algo para a vida do sujeito. Então, essa atuação é maravilhosa. Se você acredita em você, você vai ser um sucesso. Agora, se você não acredita naquilo que você faz, você vai depender sempre que os outros apontem o dedo para você e digam que você é um sucesso. Educador, todo educador que está à frente de algo que vai transbordar na vida do outro faz a diferença. Quando eu preciso que o outro me aponte e diga, nossa, que maravilha essa aula, perfeita. Não existe nada perfeito, existe a relação. E as melhores relações, aluno e professor, de aprendizado, elas ficam escondidas. Ninguém vê. Porque é aquela relação que tu vai mostrar e vai direcionar o aluno ou as pessoas que estão ao teu redor. Necessariamente não no ensino formal, mas no informal também. Que você vai olhar e vai dizer, segue aqui, tenta fazer dessa forma, pode fazer assim, é permitido. Vai, eu confio em ti, vamos lá, a gente vai conseguir. Essa ninguém vê. Essa não é explícita. Essa não tem ninguém batendo palma. E não precisa. Essa que vai fazer a diferença. Essa que vai apontar algo além. E a quinta é certeza daquilo que Deus te chamou para te fazer. É a tua identidade, é a tua relação, é o teu apontamento, é as coisas que você faz, é as coisas que você acredita
e as coisas que você quer acreditar. Por isso, nesse dia do professor hoje, eu vim aqui dar uma grande dica. Não espere elogio de ninguém. Faça a sua. Se você escolheu realmente ser educador, siga em frente, vá na fé, acredita que você faz um bom trabalho, um ótimo trabalho e transborde na vida das pessoas através da transformação. Seja o que você quiser fazer, aonde você quiser trabalhar, aonde você quiser atuar, com quais pessoas que você quer modelar. Siga em frente, não deixa ninguém abafar os sonhos que você tem dentro da área da educação, dentro da área do seu trabalho, dentro das possibilidades que você cria para você. Não deixe que ninguém impeça você desbloquear os alunos. Não permita que ninguém fale aquilo que você tem que fazer no momento que você vai transbordar para o outro. Sensivelmente. A sensibilidade é sua, não é do outro. Não permita que o outro diga, não vá por aí, vá. Porque se você teve uma direção, vá e siga em frente naquilo que você escolheu. E você vai arrebentar. Nesse dia do professor, desbloqueie geral. Eu sempre falo isso. Não bloqueie os seus alunos. Não xingue os seus alunos de uma maneira feia, horrível. Fale. Mostre o respeito. Que eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Você tem que pensar assim, qual é o sentido de eu estar aqui, qual é o sentido dessa relação que esse aluno tem comigo, com esse estudante que tem comigo. Por que que eu sou professora dessas crianças? Por quê? Por que que eu sou professora desses adultos? Por quê? O que que eu vou fazer para algo ficar para eles? Não é teu nome, não é o teu título, é a relação que você tem com o outro. É o comportamento que você coloca para o outro. Certo? Fica aqui meu feliz dia do educador, que vocês possam se desenvolver cada vez mais. Não só o educador, mas o educador especialista, o educador psicólogo, o educador psicopedagogo, o educador neurologista. Todos os educadores que são professores e que trabalham na área. Enfim, todos que ensinam e estão aqui na luta pela qualidade da educação. Faça na sua sala de aula, faça plante uma semente, porque a semente vai dar muitos frutos, você não imagina quantos. Porque dentro de uma maçã tem muitas sementes, mas foi uma semente que foi plantada. Pega o espírito. Deus abençoe. Tudo de bom. Tchau, tchau.